Boa noite, pessoal. Eu sou o Kennedy e hoje começa mais um Jornamento Entrevista. Hoje estamos com Léo Tida, formado em Publicidade na USP, e Verônica Domingues, que cursou História aqui mesmo na Unifesp. Na verdade, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre vocês. Quem são vocês? Bom, eu sou o Léo, como você mesmo já apresentou, né? Eu sou formado em Publicidade ali pela USP, mas também sou criador de conteúdo adulto, né? No OnlyFans. Eu sou Verônica, né? Como você falou, eu já estudei aqui na Unifesp, eu fiz História, né? Atualmente eu trabalho com criação de conteúdo adulto, né? Para as plataformas digitais. E... não sei mais o que falar, senão vai dar crise existencial. Hoje vocês vieram aqui justamente para discutir esse tema. Então eu gostaria de saber como é estar e poder discutir acerca da produção de conteúdo adulto em uma universidade. Então, eu achei bem interessante esse convite, né? Justamente porque é um debate que as pessoas, elas tentam fingir que não existe, as pessoas elas tentam não falar sobre, porque é realmente um tabu, né? Então é um debate que acontece muito na internet e fica ali na internet, né? Então eu fiquei muito feliz, né, de ser convidada para participar desse evento. Primeiramente porque eu estudei, né, nessa universidade, então tem todo esse carinho, essa questão afetiva mesmo de ter estudado aqui e poder voltar aqui de uma outra forma, né? Não mais como uma estudante, mas como uma pessoa que foi para uma profissão diferente da que eu estudei, mas que ainda assim é acolhida nesse espaço, né? Então, eu fiquei muito feliz por isso e feliz por entender que a universidade está se propondo também a debater sobre isso, né? Porque eu acho que a gente precisa estudar também o tema, a gente precisa estudar o trabalho sexual, a gente precisa estudar o trabalho sexual virtual, a gente precisa estudar a criação de conteúdo adulto e não tratar só como um mero tabu e deixar só na internet, né? Acho que... Eu também fiquei bastante feliz e surpreso também, né? Porque, enfim, quando me chamaram, eu pensei, debate curioso, assim, um curso de história, né? Chamar, mas eu acho que, de fato, é um debate importante para, enfim, todas as áreas de humanidades, não só para áreas de humanidades, né? Mas, enfim, que faz sentido ser aqui, obviamente, num curso de humanidades, fazer, porque, enfim, é um fenômeno que não dá para descartar a relevância dele, que ele está acontecendo, né? Não dá para deixar ele de lado e deixar de discutir, porque, enfim, é uma coisa que cada vez mais se multiplica, a gente vê de fato mais presente no cotidiano e tem questões que devem ser discutidas de fato e acho que chamar essa mesa é de fato tratar com a seriedade que ela deve ser tratada, né? Reconhecer que existe uma discussão a ser feita e de forma séria. Quando colocado como tema de debate dentro das casas e da sociedade brasileira, o tema produção de conteúdo adulto ou simplesmente pornografia, podemos dizer que há um senso comum entre as pessoas em pensarem que quem faz isso é quem não venceu na vida ou quem não tem estudo. Mas quando colocamos em perspectiva a trajetória de vocês dois, vemos duas pessoas com ensino superior e a partir disso eu gostaria de perguntar se há ou pode haver relação entre o mundo acadêmico e a indústria pornográfica. E quando eu digo indústria pornográfica, é nos diversos sentidos que essa palavra tem. Não somente na pornografia de indústria, mas também na criação de conteúdo. Então, eu acho que tem muito esse pensamento, né? Eu recebo muito essas críticas na internet, né? Você trabalha com isso só porque você é incompetente e não conseguiria fazer qualquer outra coisa, né? Quando, na verdade, no meu caso, foi uma escolha, né? Então, tem muito esse pensamento de que as pessoas só trabalham com conteúdo adulto porque elas não tinham outra opção, porque elas não tinham para onde ir, né? Tem muito essa narrativa de que a prostituta, seja ela presencial ou virtual, ela é uma pobre coitada que estava numa situação de vulnerabilidade, sendo que, na verdade, muitas de nós escolhemos estar naquele espaço, né? Então, é muito tirar a nossa agência, a nossa autonomia, o nosso poder de escolha, né? E eu acho que essa pergunta se dá para existir uma relação entre a pornografia e a universidade, eu acredito que deveria existir, na verdade, né? Porque eu interpreto a pornografia como arte, eu acho que se a gente estudasse ela como arte, muitos dos tabus seriam não diria que deixariam de existir, mas poderiam diminuir. E também porque trabalhar com sexo, a pornografia em si, ela é um espaço que
abrange muitas coisas. Então, por exemplo, dentro da pornografia tem muito essa questão do BDSM, dos fetiches. E fetiches, BDSM são coisas que precisam ser estudadas, né? Então, seria interessante se uma universidade se propusesse a estudar isso também, né? Porque, por exemplo, shibari, que é um tipo de fetiche, é um fetiche milenar, que existe há muitos anos, né? Então, assim, são várias coisas que dá para estudar dentro do sexo e que permeiam a pornografia, e que seria interessante que se a pornografia, quer dizer, se a universidade abraçasse isso também, né? Então, quando a gente trabalha com pornografia, às vezes as pessoas acham que a gente é incompetente, a gente só consegue fazer aquilo e a gente não consegue fazer mais nada. Mas dentro da pornografia, dentro do mundo do fetiche, dentro do mundo do BDSM, tem muito estudo. Você precisa estudar bastante para entender aquelas práticas, para entender como que faz aquilo de uma forma responsável. Então, eu acho que seria muito interessante se conseguisse casar a universidade com a pornografia. Eu achei muito interessante essa pergunta, porque essa questão que você colocou, não exatamente nesse formato, né, mas eu acho que é uma visão comum que se tem realmente, né, de que, enfim, eu trabalho com sexual é só reservado àquelas pessoas que não deram certo na vida, então por que você cai ali, né? E eu já tive algumas crises pessoais um pouco com isso, de pensar que eu não estava numa atuação profissional, algo do tipo, e eu falei com isso com a minha psicóloga, inclusive, né, e ela falou e olhou para mim e falou, mas no final das contas você, de certa forma, tá na sua área de formação, né? Que eu sou formado em publicidade, né? De certa forma, eu tô trabalhando com edição de vídeo, com criação de conteúdo, com gerenciamento de redes, né? Então, eu acho que não são coisas que estão assim, não é um trabalho à parte, né? Acho que a nossa mesa foi bastante sobre isso, de dizer que as atividades laborais que constituem, né, o trabalho sexual são muitas compartilhadas com outras profissões também, né? Então, acho que é um trabalho também que, enfim, compartilha de muitas outras coisas. E nessa questão da academia mesmo, da universidade, acho que totalmente se relaciona porque, enfim, a universidade, ela estuda tudo, né? Qual assunto não é estudado pela universidade? Por que seria diferente com a pornografia, né? E é curioso isso, porque lá fora, né, nos Estados Unidos, por exemplo, tem um ramo muito forte que é o Porn Studies. Mas não existe no Brasil Porn Studies, né? E não só não existe, como não é levado a sério. Isso até mesmo dentro, mais fora da academia, principalmente, né? Eu tenho um amigo meu que ele é da UF, né, da Federal Fluminense, e ele estuda muito pornografia, e quando ele falou sobre Porn Studies, né, no Twitter, ele era meio famosinho assim no Twitter, as pessoas começaram a esculachar ele, falando assim, estudar pornografia, o que é isso? Nossa, que baixaria, tipo, isso não é sério, de realmente não levar a sério mesmo, achar que é brincadeira, achar que é... Enfim, no final, tudo tem pano para ser estudado, né? Não faz sentido diferenciar isso. Nesse mesmo segmento, quando vocês começaram a graduação de vocês, já tinham interesse em trabalhar na produção de conteúdo adulto? E nessa mesma ideia, eu queria saber, você falou um pouquinho como que a publicidade, ela entra, mas você fez história. E eu tenho quase certeza que, de alguma forma, a história também entra em como você coloca o seu conteúdo para as pessoas e de como você também se expõe fora das plataformas de conteúdo adulto, né? E daí eu gostaria de saber um pouquinho sobre essa influência da academia na produção de vocês atualmente. Bom, de forma alguma, eu acho que quando eu entrei na universidade, eu pensava que isso viria a se tornar minha profissão, minha ocupação atualmente, né? Eu acho que nem mesmo quando eu comecei, eu achei que isso ia acontecer, eu achei que, enfim, de fato não sabia o que ia acontecer, mas acho que, enfim, o caminho acabou fazendo sentido, né? Porque no final, como eu falei, como você comentou também, casou muito o conhecimento que a graduação me deu para a atividade que eu faço hoje em dia também, né? Que, enfim, tem muito a ver com redes, a publicidade em si, né? Esse gerenciamento de contas, marketing, acho que tudo isso se casa. Então, por mais que nunca tenha estado na minha intenção, acho que acabou casando as coisas. Então, no meu caso, existem 2 pontos, né? O ponto mais literal e o ponto um pouco mais subjetivo. Falando um pouco mais do subjetivo, eu acho que às vezes quando a gente entra na graduação, a gente acha que por exemplo, entrei numa graduação de história, o que eu vou aprender? Sobre história da Ásia, sobre história da África, sobre coisas muito pontuais. Mas
a gente aprende muitas outras coisas na universidade que não são aquelas matérias lecionadas, né? Não é a história da Ásia, história da América. A gente aprende a falar melhor, a gente aprende a se comunicar, a gente aprende a ter senso crítico, a gente aprende a ter discernimento. Então, tem muitas outras coisas que eu aprendi na universidade que hoje eu uso no meu trabalho que não sejam estrito senso o que eu aprendi sobre história, né? Então, assim, aqui nessa universidade, antes de entrar na Unifesp, eu era uma pessoa muito tímida, uma pessoa que tinha muita dificuldade em falar. Hoje eu falo muito bem em público. E tudo isso eu aprendi aqui na Unifesp. Então, se hoje em dia eu consigo fazer uma boa propaganda do meu trabalho, se eu consigo me comunicar bem, se eu consigo gravar vídeos e falar bem e ter uma oratória legal, tudo isso eu aprendi aqui dentro da Unifesp, né? E agora, falando de uma forma mais literal, tem muitos vídeos que eu gravo para as minhas plataformas que são vídeos onde eu estou conversando, né? Eu estou pelada, né? Porque é a questão do trabalho sexual, mas que eu estou conversando sobre assuntos. Então, eu já li vários livros dentro da minha plataforma, porque tem assinantes meus que se interessam por isso. Então, assim, eles se interessam também pela minha opinião. Então, eu já gravei vídeos falando sobre a minha opinião sobre a China, por exemplo, sabe? Então, que são coisas que eu aprendi na Unifesp, enfim, vários outros vídeos dando a minha opinião sobre um tema específico que eu aprendi aqui na graduação de História. E quando eu entrei na Unifesp, eu jamais pensava que eu ia trabalhar com criação de conteúdo adulto, até porque quando eu entrei na Unifesp em 2017, eu acho que essa questão da criação de conteúdo adulto até devia existir já, mas eu não conhecia, por exemplo, né? Porque teve um boom na pandemia mesmo, né? Que estourou e que ficou popular assim para todo mundo. Então eu acho que eu nem sabia que existia naquela época, então não era algo que eu pensava, foi acontecendo com o decorrer do tempo mesmo. E qual é a relação que é criada com o corpo quando se cria conteúdo adulto para a internet? Eu só queria, antes disso, fazer um comentáriozinho com o que a Verônica falou, concordando, fazendo muito coro para ela com o que ela disse de que, de fato, a universidade vai muito além do que se aprende em sala de aula, né? Acho que, de fato, não diria só as coisas mais importantes, mas muitas coisas importantes que eu aprendi foi também fora da sala de aula, não é? Também acho que essa própria questão da timidez, de falar, de aprender a manejar, a lidar com pessoas também, enfim, tudo tem a ver com a participação extra-aula. Mas, voltando para a questão, que eu já esqueci qual que era a questão. A questão... Da relação com o corpo, bem, né? relaxa, Desculpa. isso. Da relação com o corpo. Bom, eu acho que... E aí, acho que depende muito da forma como esse seu trabalho é recepcionado, né? Então, por exemplo, se eu tivesse aberto uma plataforma e ela tivesse fracassado, não tivesse conseguido atingir nenhum seguidor, eu acho que isso abalaria totalmente minha autoestima, né? Mas, por outro lado, vendo que deu certo, claro que ainda, enfim, não resolve todos os problemas, mas dá um ganho de autoconfiança, né? Cria uma relação um pouco melhor com o seu corpo. Eu sei que para outras pessoas pode acabar saindo pro outro lado, né? Então, de talvez ter uma fixação ainda maior, de ficar cada vez mais neurado e controlar tudo. Particularmente comigo isso não aconteceu, comigo me ajudou bastante, me senti mais confiante comigo mesmo, então acho que no meu caso foi positivo. Eu acho que é bem isso que o Léo falou, eu acho que é muito relativo, né? Algumas pessoas vão criar uma relação pior com o corpo, outras vão até melhorar a autoestima. Comigo aconteceu as duas coisas, né? Então, no começo, eu fiquei muito nessa pira, nessa neura do tipo, meu Deus, precisa ser o ângulo perfeito, precisa ser do jeito perfeito. E eu ficava vendo o vídeo e ficava, ai, meu Deus, que mulher feia, que coisa horrorosa. E aí, com o tempo, com a terapia e tudo mais, hoje em dia já vai mais para esse lugar positivo mesmo, né? Esse lugar de poxa, realmente tem... Não que isso resolva todos os problemas, não é que ser desejada... A autoestima não deveria ser pautada nisso, mas também fingir que não existe uma coisinha positiva num biscoitinho, também não vamos fingir que não, né? Então, por ter obtido sucesso nas plataformas e por ver que existem tantas pessoas que admiram o meu corpo, e não só de uma forma completamente sexual, não é só os homens que consomem o meu conteúdo falando, nossa, como você é bonita e queria te ter. Não, muitas mulheres também chegam até mim e falam, nossa, eu admiro muito o seu corpo e você me inspira porque eu tenho um corpo muito parecido com o seu e eu vejo que você se acha bonita e eu comecei a me achar bonita também porque eu tenho um corpo parecido com o seu. Então, hoje em dia eu tenho uma relação muito positiva também. No começo foi difícil, assim, por causa também, eu acho que muito desse medo do julgamento e tudo mais, mas hoje em dia tem uma relação muito positiva, assim, pra mim. E vocês acreditam que com o passar do tempo as pessoas têm se inclinado mais para produzir conteúdo adulto na internet como projeto de carreira?
Acho que sim, acho que a própria a ideia do meu TCC foi um pouco entender, né, porque que se tornava cada vez mais comum, né, e acho que, enfim, acho que ainda, óbvio, existe barreiras, existe uma questão moral, existe também entrada mesmo de conhecimento, letramento digital, mas acho que, de certa forma, as plataformas de venda de conteúdo adulto, né, as próprias redes sociais abriram as portas para muitas mais pessoas que talvez antes não teriam espaço nisso poderem entrar, né? Porque antes quem, digamos, estaria tendo sua imagem vendida, né? Seriam, enfim, pessoas famosas da Playboy, da G Magazine, né? E corpos muito específicos também, né? Não que hoje, enfim, seja uma grande diversidade, sei lá, que é todo um espaço, mas assim, se a pessoa quiser criar e quiser vender, ela vai. E assim, ela vai vender uma coisa ou outra, talvez ela não venda muito, mas ela vai vender, e talvez ela venda muito, de fato. Talvez existe nicho para tudo também. Então, acho que existe sim uma questão de ampliar a entrada para as pessoas que quiserem, apesar de ainda ver, enfim, entraves que estão além disso. Eu concordo e endosso muito o que o Léo falou, né? Eu acho que ainda vai existir toda essa questão de, obviamente, pessoas dentro do padrão vão obter mais sucesso dentro desse meio, mas realmente existe uma possibilidade muito maior para pessoas com corpos diversos trabalharem com isso, coisa que não existia quando quem decidia eram pessoas específicas. Hoje em dia, qualquer um pode abrir. Quando eu falo qualquer um, é óbvio que tem todos esses impasses, né? Se você não tem um bom celular, se você não tem uma boa internet, tudo isso vai te impedir. Mas, assim, na teoria, qualquer um pode abrir, né, uma plataforma de conteúdo adulto. Então, eu acho que sim, muitas pessoas estão vendo isso como um plano de carreira mesmo, né? Justamente porque é algo que está crescendo, é algo muito recente também, né? Então, é algo que está sendo pensado mais por agora, porque também é algo muito recente, assim, né? Eu gostaria de ouvir um pouco também sobre a perspectiva de vocês acerca da produção de conteúdo adulto em um lugar de corpo masculino e corpo feminino. Como assim? Em um sentido de o que é esperado de vocês e de como a indústria pornográfica ela se comporta, se desenvolve, se alimenta através da utilização dos seus corpos, né? Quando a gente coloca num sentido do OnlyFans, que existem pessoas por trás enriquecendo com a utilização da imagem de vocês nesse aspecto. Eu não quero, de forma alguma, romantizar essas plataformas como se elas fossem, meu Deus, o caminho para a libertação e emancipação feminina ou qualquer coisa assim. Mas realmente trabalhar para essas plataformas é muito diferente de trabalhar para uma produtora pornô como aquelas de antigamente e tudo mais, totalmente estereotipada e com muita exploração, né? Isso não significa que os empresários, donos dessas plataformas, sejam pessoas incríveis e que se importam muito com a gente, não. Mas, de fato, hoje em dia, a gente ganha muito mais dinheiro do que se ganhava trabalhando para essas indústrias pornô, né? Então, tipo, por mais que o OnlyFans e o Privacy e outras plataformas peguem um pouco do dinheiro da pessoa que está produzindo, a porcentagem é até relativamente pequena se comparada com as indústrias pornô, assim, né? Uma produtora pornô, né? Então, assim, eu vejo que hoje em dia a mulher, o homem, enfim, o produtor de conteúdo adulto que trabalha para essas plataformas, ele consegue ganhar muito mais dinheiro do que ele ganhava antes, né? Só que a gente não pode se iludir também achando que é tudo mil maravilhas, porque tem todas essas questões de que a gente não tem direitos, né? Então, essas plataformas não nos concedem direitos, né? Então, se eu ficar doente, eu não vou ganhar, porque eu tenho que trabalhar. Eu não tenho direito a férias, eu não tenho 13º, eu não tenho nada disso. Então, assim, por mais que sim, hoje em dia a gente ganhe, trabalhando para essas plataformas, a gente tem um pouquinho mais de autonomia sobre o nosso dinheiro. Eu acho que isso é, inclusive, uma das questões pelas quais o hate para pessoas que trabalham com pornografia tem aumentado muito, porque hoje em dia a mulher ganha muito mais na pornografia do que ganhava antes, né? Então, enquanto os produtores ganhavam e exploravam as mulheres, as pessoas não criticavam tanto o pornô quanto criticam hoje, quando as criadoras de conteúdo adulto ganham bastante dinheiro com isso, né? Então, também tem essa questão. Mas não é que eu seja iludida, mas eu não me vejo tão explorada assim, sabe? Como que você falou, o que você acha sobre a exploração do corpo feminino e tudo mais. Eu não tenho essa visão de que eu estou sendo exatamente explorada, apesar de eu saber que eu não tenho direitos, de que eu não tenho várias coisas que eu queria que fossem garantidas e que em outros trabalhos formais são.
Mas eu realmente sinto que eu consegui ter uma autonomia relativamente positiva, assim, pra mim, dentro dessas plataformas. Não por causa dessas plataformas, obviamente, né? Não sou baba-ovo deles, mas porque realmente, hoje em dia, é um pouco diferente, sim. Não, acho que eu concordo praticamente na maior parte com o que a Verônica já trouxe. Eu acho que eu não sei dizer exatamente, né, a diferenciação, né, da questão do corpo masculino como feminino, mas acho que existe talvez muito um imaginativo de que, e eu acho que é real, né, claro que obviamente é real, né, de que a mulher é muito mais afetada, sei lá o quê, mas acho que não exclui também do corpo masculino também, né, na forma, eu acho que para mim mais especificamente ainda, é como uma pessoa racializada, né, quando uma pessoa amarela que o estereótipo muito grande que se cai justamente sobre o pênis, né, que é a minha, digamos, de certa forma, ferramenta de trabalho, digamos assim, né? Que está sempre ali exposta e que foi uma questão que de início foi de fato uma grande questão para mim, né? Então, minhas fotos que eu usava de início eram editadas. Assim, eu editava as fotos, editava o meu corpo, né? O que, se você parar para pensar, enfim, você ter que editar o seu corpo é uma coisa de certa forma violenta em que pese seja praticamente normalizado, né? Todo mundo edita a cara, todo mundo edita o corpo para postar também nos Instagram, redes sociais, mas é um processo violento você negar o seu próprio corpo, né? E acho que, enfim, isso é ainda mais quando se recai sobre uma coisa específica racializada, né? Que diz respeito a uma vivência muito mais violenta por trás disso também. E acho que concordo também que essa dificuldade também de se ver enquanto uma pessoa explorada, né? Porque, no final das contas, realmente, eu penso, se eu tivesse na minha profissão de formação, eu estaria numa situação muito pior do que eu estou hoje. Então, é também difícil você conseguir ver as coisas, apesar de ter a plena consciência de que o dono do OnlyFans, isso saiu notícia ano passado, né? Ele recebeu 300 milhões de dividendos ano passado, 300 milhões de dólares. E ninguém sabe quem é ele. Enquanto isso, assim, eu tenho que mostrar tudo, tenho que ter uma questão, e ninguém sabe quem é ele. Então, assim, obviamente existe uma questão, mas acho que tá tão. Às vezes, assim, a superestrutura tá tão dentro da gente, né, que realmente a gente assume essa postura e é difícil enxergar. Léo, eu queria continuar conversando com você um pouco para ver se você poderia falar pra gente as principais diferenças que você vê na criação de conteúdo independente, né, através das plataformas e de produtoras pornográficas, assim, ou as suas percepções acerca disso. Então, eu já trabalhei com 2 produtoras, uma delas mais antiga, né, anterior ainda, quer dizer, essa produtora existia antes ainda do OnlyFans, né, e a outra depois, né, e essa outra que eu trabalhei, inclusive, ela foi criada por criadores de conteúdo do OnlyFans, né, então a forma de trabalho é bastante diferente, mas bom, é tudo diferente, na verdade, né, porque, obviamente, você não tá ali, digamos que por você, né, você tá ali porque você tá recebendo um pagamento diretamente, né, então não tem a opção de eu desistir no meio, de eu falar que não quero mais, de não tenho tanta autonomia de mudar. As gravações que eu tive, em geral, assim, não foram as melhores experiências. As gravações que eu tinha nessa produtora mais antiga duravam 5 horas, assim, 5 horas transando, assim, você sai acabado, assim. Enfim, eu acho que eu falei também, né, que eu tive uma experiência, isso mesmo na outra produtora, que supostamente era um pouco mais tranquila, que eu me machuquei numa gravação, né, enfim, mas eram 3 dias de gravação, né, enfim, 3 que eles me chamaram, né, e, enfim, foi no Rio de Janeiro, eles pagaram tudo pra mim, então eu tava lá, não tinha como eu voltar, assim, e eu tive que continuar, assim, tava machucado, tava doendo, tava gritando de dor, tive que continuar. Então, isso é uma coisa muito diferente, né, que no OnlyFans, quando eu tô eu mesmo, por eu mesmo, eu posso parar, eu posso decidir continuar ou não. Em geral, até os meus próprios criadores de conteúdo costumam ser bastante compreensivos, né? Porque, enfim, eles sabem o que tá acontecendo, mas quando você tá com uma produtora, a pessoa que tá gravando, as pessoas que estão lá, elas não estão ali, elas não sabem o que tá acontecendo, elas não sabem como que é, então elas também não conseguem ter uma empatia tão grande. Tem mais 2 perguntinhas. Como lidar com o fetichismo e a sexualização que se relaciona com a imagem de vocês, após se colocarem como criadores de conteúdo adulto na internet, e como isso também afeta a vida cotidiana? Como vocês veem o olhar das outras pessoas para quem sabe sobre o trabalho de vocês? Então, como eu sou mulher,
né, tem muito essa coisa de ser sexualizada mesmo antes de trabalhar com conteúdo adulto, né? A mulher, ela sempre é sexualizada, ela sempre é fetichizada. Porém, eu não vou negar que realmente aumenta, né, essa questão de me enxergar só como um objeto sexual, de me enxergar só como meu trabalho, né? Então, assim, existe muito essa questão de quando a pessoa sabe qual é o meu trabalho, ela achar que eu estou a fim de transar o tempo todo com qualquer um, né? Isso acontece muito, infelizmente, né? De achar que só porque você trabalha com sexo, você quer transar com todo mundo o tempo todo e que você vive em função disso, quando na verdade é um trabalho como qualquer outro, né? Uma pessoa que é veterinária, ela não fica medindo a temperatura de cachorro 24 horas por dia. Isso é só um pedaço do trabalho, é só um pedaço da vida dela, né? O trabalho sexual é só um pedaço da minha vida, né? Eu sou muitas outras coisas além disso, né? Eu sou filha, eu sou irmã, eu sou amiga, eu sou uma pessoa que assiste anime, que vai no cinema. Eu tenho várias outras facetas que as pessoas não sabem, muitas vezes elas não querem conhecer, né? Então, isso é muito difícil no começo, mas depois você aprende a filtrar, porque a gente também não pode acreditar nessa narrativa de, ai meu Deus, todo mundo não trabalha com isso porque todo mundo vai te sexualizar. Não, a gente consegue construir relações sólidas e reais, a gente consegue encontrar pessoas que nos acolhem e que nos enxergam como mais do que o nosso trabalho, do que essa parcela que a gente é, né? Então, por mais que seja difícil, a gente aprende a ter um filtro e a gente aprende a identificar quem que quer conhecer só a Verônica da internet, que é um personagem, e quem quer conhecer a Verônica de verdade, que tem várias outras facetas. A gente aprende no meio do caminho a identificar e aí a gente fica mais leve porque a gente consegue filtrar quem vai entrar na nossa vida ou não, né? Só queria fazer uma adendo antes de responder a pergunta em si, que eu comentei da minha experiência com a produtora, né? Para não ficar nenhum mal entendido a respeito da produtora, de que, enfim, eles também não sabiam o que estava acontecendo, assim, eu também não falei. E aí que, por um próprio sentimento de culpa mesmo, né? Porque aí vejo como que é curioso, né? Uma coisa tão grandiosa, tipo assim, nossa, tem alguém me pagando para fazer isso, então eu preciso entregar esse trabalho, né? Então eu mesmo não falei porque eu não queria que isso afetasse minha performance, eu queria fazer da melhor forma, né? Então eu escondi isso, né? Então, e na verdade o processo violento também, né? Se parar pra pensar, mas enfim, era a dinâmica ali que se aconteceu, eu mesmo achei que era melhor não falar porque eu queria continuar o trabalho, às vezes eles pediam até pedir pra eu parar de trabalhar e não era isso que eu queria porque eu tava sendo pago, tal, que, enfim, várias questões. Mas sobre essa questão da sexualização, isso lá o quê, eu acho que talvez de primeiro se tenha muito essa ideia de que não, desculpa, acho que é muito diferente a dinâmica, né, homem e mulher, e eu acho que chega até a ser assim, estranho parar para pensar, porque no meu caso, como eu falei, essa dinâmica das redes do corpo me ajudou, de certa forma, na autoestima, né? Então, eu não me sinto particularmente incomodado com, sei lá, as pessoas que vêm falar comigo, em geral eu ignoro, né? Então, eu me fecho bastante, mas, em geral, é uma coisa muito tranquila para mim, acho que, obviamente, por, enfim, questão de gênero também, e acho que é isso. Certo. Vocês acreditam, essa é bem polêmica, vocês acreditam, ou nem tanto, mas que de alguma forma os discursos políticos de direita e da esquerda brasileira se alimentam através da indústria pornográfica e da produção de conteúdo adulto na internet? Como assim? Não entendi direito a pergunta. Vocês acreditam que a política, no geral, ela utiliza da ideia de pornografia para fomentar os próprios discursos? Eu acho que sim, eu acho que, enfim, boa parte, acho que as partes mais chamativas, gritantes que a gente vê hoje se escandalizando, né, da extrema-direita, em que pese, obviamente, eu acredito firmemente que a pauta principal deles é econômica, né, enfim, minar direitos trabalhistas, o que eles se promovem muito através de pauta de costume, né, e acho porque isso no final é que escandaliza mais. Aqui por trás tem outras pautas, enfim, como eu falei, econômicas, mas acho que sim, eles aproveitam essas coisas que talvez na sociedade já tenha algo ali que, enfim, é um certo conservadorismo latente, para escandalizar de fato e querer perseguir, né? Quase como se criasse de fato um inimigo imaginário, né? E aí precisa algo ser combatido, ter algo a ser combatido, e aí eles bastiões da moral, né, que vão salvar, porque estão querendo ameaçar a família e os costumes, e enfim, acho que sempre vai acabar muito indo para esse lado. Eu concordo muito com o que o Léo falou, né?
a direita não teria tantos votos se ela fosse tão explícita, né? Do tipo, olha, trabalhador, eu quero que você morra trabalhando sem se aposentar, né? Isso não dá voto. Então, assim, fazer esse pânico moral, trazer essa questão dos costumes, até porque o Brasil é um país muito religioso, é algo que beneficia eles politicamente, né? Então, fazer todo esse pânico moral acima da pornografia, em cima do sexo, em cima de sexualidade, em cima de temas LGBT, é algo que funciona muito bem politicamente, né? Então, eu acho que a pornografia ela é muito instrumentalizada por grupos de direita para fazer esse pânico moral, para fazer esse debate e para fazer porque hoje em dia os grupos anti-pornografia, eles não são só anti-pornografia, eles são anti-sexo também, né? Eles são anti-sexualidade, eles falam que combatem a pornografia, mas na verdade eles querem que o sexo volte a ser um tabu como era há muitos anos atrás. Não que o sexo não seja um tabu, o sexo é um tabu, mas eles querem que seja um tabu ainda maior, né? Então eles usam esse véu da pornografia para, na verdade, fomentar ainda mais misoginia, LGBTfobia, enfim, vários outros preconceitos que eles mascaram com essa ideia de antipornografia, né? Perfeito, gente. Para a gente encaminhar para o final, gostaria de saber se vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa na fala de vocês, dar uma última fala para os nossos telespectadores do Jornamenta, e assim a gente finaliza a entrevista. Eu vou falar algo rapidinho, então. Eu compreendo, né, que a pornografia, que, enfim, a criação de conteúdo adulto seja um assunto muito polêmico e muito contraditório, que tem muita contradição. E eu acho que a questão não é concordar ou discordar da gente, mas a questão é acolher para poder debater mesmo, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa ainda tão estigmatizada, é uma coisa assim ainda tão vista como algo imoral, que a gente não consegue nem avançar no debate. Então, assim, o que eu peço é para que a gente tire esse debate do campo moral e coloque ele no campo de qualquer outro debate, porque senão a gente nunca vai conseguir avançar. Porque como que a gente vai debater sobre pornografia, sobre criação de conteúdo adulto, se em grandes espaços, na maioria dos espaços que a gente vai, a gente é hostilizado, a gente é tratado mal. Então, assim, não tem como o debate avançar se não existe debate, se não existe respeito, né? Então, inclusive, eu agradeço o espaço do jornal, o espaço da Unifesp, que nos acolheram muito bem e que trataram isso como um debate mesmo, e não como algo, não colocaram nesse campo do moral, do imoral, do moralismo, né? Trataram como um debate sério, como tem que ser. Então eu agradeço pelo espaço do jornal, pelo espaço da Unifesp, porque é exatamente isso que tem que acontecer, né? Não tem como ser tratado como uma pauta moral somente, né? Tem que ser tratado como um debate como um todo mesmo, né? Também agradeço muito por terem chamado a gente, enfim, para um evento sério também. Acho que faz cor também, porque a Verônica falou, acho que os debates não devem ficar sendo na esfera do e se, a gente tem que trabalhar com o que é a realidade, né? A realidade se coloca, o trabalho sexual acontece, da forma como ele é, com contradições ou não, e é a partir disso que tem que se trabalhar, é a partir disso que tem que ser debatido, não dá para, enfim, fazer do como deveria ser, do como eu acho que era, é o que é, e é isso que tem que ser debatido, e é a partir disso que a gente tem que trabalhar e ver como se deve lidar com isso. Eu agradeço muito pela presença de vocês, eu acho que foi uma conversa muito boa e que vai fazer muitas pessoas refletirem acerca da produção de conteúdo adulto, né? E eu acho que é muito importante num cenário que a gente está inserido hoje, né? Então a gente finaliza aqui mais um Jornamenta Entrevista. Sigam, curtam e compartilhem o nosso vídeo e até a próxima.